Olá, nesta videoaula vou explicar as medidas de confiabilidade especificamente para os projetos de pesquisa em saúde. Vou dar informações que podem te auxiliar a planejar um estudo com estes indicadores de qualidade dos seus dados. Eu sou Daniel Mendes, este é o canal Academia da Pesquisa. Para estudar sobre a utilidade dos dados, a utilidade dos seus dados que você está coletando, para ver se eles vão ser realmente de valor para outros pesquisadores, o primeiro pré-requisito é a confiabilidade. Estudar se os dados realmente são úteis. Confiabilidade é a extensão que uma medida de uma variável realmente é consistente e livre de erro. O segundo pré-requisito é a validade dos dados. Validade tem a ver se o instrumento que está sendo avaliado mede realmente aquilo que se pretende. Isso tem a ver com os objetivos do estudo. Isso porque as medidas das variáveis, quando o pesquisador coleta, sempre há algum erro envolvido. As medidas não são perfeitas e as principais fontes de erro são erros relacionados ao avaliador ou observador ou o pesquisador que faz a coleta de dados, o instrumento de medida e algumas características da variável que podem influenciar nas suas alterações. Como saber então sobre a confiabilidade dessas medidas? É por meio dos coeficientes de confiabilidade. Para ter uma estimativa da variabilidade dos dados, uma estimativa do erro na análise dos dados, existem algumas alternativas. O primeiro é a análise teste-reteste, depois a analisar a confiabilidade do avaliador e a consistência interna do instrumento de medida. Nós utilizamos a confiabilidade teste-reteste para estudar, avaliar um instrumento de medida. Pode ser um questionário, pode ser um aparelho que vai fazer várias medidas, mas é para estabelecer se é possível obter resultados semelhantes em várias medidas com este instrumento. Então utilizamos esse tipo de confiabilidade teste-reteste para analisar o instrumento de medida. Imagine uma amostra de pacientes em que vai ser feita medida de variáveis com um instrumento, um aparelho ou um questionário, e depois de um período de tempo, nesta mesma amostra, utilizando o mesmo instrumento, serão feitas novas medidas. Então vai ser comparado este grupo de medidas em dois momentos diferentes. Será que este instrumento é confiável? Então são situações assim que são estudadas neste tipo de condição, na confiabilidade teste-reteste. Situações em que o examinador não está envolvido, não influencia tanto assim na coleta de dados. Por exemplo, questionários de autorresposta ou quando são feitas medidas fisiológicas com instrumentos. Um exemplo, medida de pressão arterial com instrumentos automáticos, em que não há participação do pesquisador ou do observador. Então, esse tipo de análise desses grupos de medidas em tempos diferentes é feita por meio da confiabilidade teste-reteste. E o coeficiente utilizado nessa situação é o coeficiente de correlação intraclasse. Nós estudamos a confiabilidade relacionada ao pesquisador ou ao avaliador quando o instrumento de medida é considerado estável. Então é diferente da análise teste-reteste. Um exemplo é quando são feitas medidas de pressão arterial com aparelhos manuais. Nessa situação, o que está sendo avaliado também é o próprio observador, é o pesquisador que está fazendo a coleta dos dados. Então nós medimos a capacidade do avaliador em fazer a medida, não tanto do instrumento. É feita a medida da confiabilidade intra-observador, que consiste na estabilidade da coleta de dados pelo mesmo avaliador, o mesmo pesquisador em momentos diferentes. E o pesquisador pode pensar assim: mas eu já sou experiente, eu já sei fazer as medidas, não há necessidade de medir a confiabilidade desses dados. No entanto, ao medir a confiabilidade intra-observador, a acurácia dos dados não pode ser questionada e as conclusões tornam-se mais fortes. Portanto, mostrar a confiabilidade intra-avaliador aumenta sim a qualidade dos dados.
É possível também quantificar a confiabilidade interavaliador, que mede a variação entre dois ou mais observadores. Ou seja, a medida da confiabilidade interavaliador é feita quando há mais de dois pesquisadores utilizando o mesmo instrumento e quando vários investigadores são capazes de medir a variável em estudo. Medir a confiabilidade entre os avaliadores faz com que as medidas obtidas por um pesquisador sejam realmente representativas da realidade dos dados. E faz com que os resultados possam ser interpretados e aplicados com confiança. E como medir a confiabilidade intra- ou interavaliador? O coeficiente utilizado é também o coeficiente de correlação intraclasse. Quando você está analisando o instrumento de medida, e deseja saber se ele é homogêneo, se ele é consistente, é feito o cálculo da consistência interna. Um exemplo é a análise de questionários, exames escritos ou mesmo de medidas que classificam os pacientes em categorias. E para medir a consistência interna de um instrumento de medida, é feita a estatística alfa de Cronbach. O coeficiente alfa de Cronbach quantifica itens de uma escala ou de um questionário. É possível, assim, identificar quais itens são possivelmente redundantes, que podem ser descartados e, assim, melhorar a homogeneidade do instrumento. A essência da confiabilidade está na quantidade de erro que está presente nas medidas. Veja na fórmula ao lado que o que influencia nos coeficientes de confiabilidade são a variância dos dados e o erro nas medidas. Os coeficientes de confiabilidade variam entre 0 e 1, de modo que quanto mais próximo a 1, mais confiável são os dados, ou seja, um coeficiente de confiabilidade de 0,9 implica em dizer que 10% das variações das medidas são atribuíveis a algum erro. Um outro ponto importante é sobre a variância dos dados. Quanto maior a variância, maior o coeficiente de confiabilidade. Isso você deve levar em conta no planejamento do seu estudo, em especial no cálculo do tamanho da amostra. Uma amostra muito pequena pode influenciar na confiabilidade dos dados. O coeficiente de correlação intraclasse, então, ele é utilizado para avaliar a confiabilidade em variáveis contínuas. Ele é utilizado tanto na situação de teste-reteste, quanto para calcular a confiabilidade intra-observador quanto inter-observador. Para exemplificar o uso do coeficiente de correlação intraclasse, vou usar este programa gratuito de estatística, que é o BioStat. É feito download no site do Instituto Mamir Awa e depois de instalado é possível fazer o cálculo do coeficiente de correlação intraclasse. Clicando no menu de estatísticas, em duas amostras relacionadas, é possível fazer o cálculo do coeficiente de correlação intraclasse, e aqui é mostrada a resposta, o coeficiente de 0,96 com seu intervalo de confiança. A maioria dos autores aceita que um coeficiente de correlação intraclasse acima de 0,75 mostra boa confiabilidade, porém, muitas medidas clínicas necessitam de uma confiabilidade acima de 90%. Quando a variável a ser medida é categórica, ou seja, o paciente é incluído em uma classificação em categorias ou dicotômica, a confiabilidade é medida pela estatística kappa. A estatística kappa mede a chance de ocorrer a concordância entre as medidas e também é interpretada de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, maior a concordância entre os avaliadores. O software gratuito BioStat também pode ser utilizado para calcular o coeficiente kappa. É possível fazer a entrada de dados de dois avaliadores independentes. Existem várias calculadoras online em que é possível fazer o cálculo dos coeficientes de confiabilidade. Uma delas muito útil é a do GraphPad, em que é possível entrar os dados de várias categorias. Uma limitação da estatística kappa é que quando há aumento do número de categorias, há redução da concordância entre os avaliadores. Portanto,
O ideal é utilizar essa estatística somente para 2 avaliadores. E para medir a consistência interna de um instrumento de medida, é feita a estatística alfa de Cronbach. Isso é feito para avaliar, por exemplo, a consistência de um questionário ou de uma escala. Também a interpretação vai de 0 a 1, sendo que abaixo de 0,7, a baixa consistência deste instrumento, deste questionário, para avaliar o que se pretende, para avaliar o construto. Para exemplificar a análise de um questionário utilizando a estatística alfa de Cronbach, uma opção é utilizar o software gratuito Jamov. Este é um exemplo de um questionário fictício que foi utilizado para analisar 3 variáveis: a quantidade de caminhadas, força muscular e flexibilidade em 20 pacientes. Em cada variável foi quantificada de 1 a 10. Veja que é possível analisar os dados fazendo a análise de confiabilidade usando o alfa de Cronbach, tanto para a escala completa quanto para todos os itens. E a resposta é de um alfa baixo, de 0,36, mostrando que essa escala fictícia não foi adequada para analisar o que se pretende. Da mesma forma, um valor baixo do alfa de Cronbach para cada um dos itens. E um sumário de todas essas informações sobre as medidas de confiabilidade. Essas medidas de confiabilidade enriquecem o seu estudo, portanto é importante pensar nelas já no planejamento do seu estudo científico. Para variáveis contínuas, o coeficiente calculado é o coeficiente de correlação intraclasse. Para variáveis categóricas ou dicotômicas é o coeficiente de capa, e para avaliar a consistência interna de um instrumento de medida é o teste alfa de Cronbach. Em todos eles a interpretação vai de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo a 1, maior a confiabilidade dos seus dados. E este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe, assine o canal para sempre ter informações sobre como planejar o seu projeto de pesquisa e publicar o artigo científico. Muito obrigado por ter assistido até aqui e deixe as dúvidas nos comentários que eu respondo.